Boa noite, gente. Boa noite. São todos bem-vindos. Eu agradeço às irmãs, né, pelo convite de estar aqui hoje falando sobre os leigos no carisma palotino. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renata. Eu sou do Rio de Janeiro. Sou de Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Já tenho um caminho aí, né, de mais de 10 anos com os palotinos aqui do Rio. Tenho acho que 4 anos que eu fiz o meu compromisso apostólico junto ao AC. E hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês, né, sobre essa vivência dos leigos dentro do carisma palotino, né? E assim, ontem, né, o tema de ontem foi sobre o chamado à santidade, né, o chamado, né, universal que a gente recebe, né, de Deus, né, a missão que a gente recebe, né, desde o nosso batismo, né? E todos, sem exceção, somos chamados, né, realmente a, a santidade, somos chamados, né, a corresponder a esse amor de Deus, corresponder ao amor de Deus, da melhor maneira, né, que a gente encontrar, né? E, e muito pensando, né, quando a gente pensa em vocação, né, a gente geralmente pensa que é um chamado, né, a ser freira ou a ser padre, né? Normal, né, quando se fala assim, vocação. Ah, minha vocação. Se você for perguntar para algum jovem dentro da igreja, ele vai falar que não quero ser padre, não quero ser freira. E até eu, há um tempo atrás, pensava assim também, sabe? Que para mim vocação era ou era ser padre ou era ser freira, né? Era um caminho ou outro. Mas não, né? Eu aprendi junto com as irmãs, né? Com o caminho vocacional que eu cheguei a fazer com as irmãs, né, irmã Célia? Cheguei a fazer junto com elas um caminho vocacional, encontros vocacionais, o caminho todo que eu construí também junto com os padres, né, e os seminaristas palotinos aqui no Rio de Janeiro, que aqui a gente tem o seminário muito próximo a gente, então a gente tem esse contato bem legal também, né? Então eu aprendi que vocação não é só esse chamado, né? Não é só um chamado a ser freira ou a ser padre, né? É um é um chamado, né, a gente descobrir, como eu entendo, né? É um chamado da gente descobrir aonde e de qual forma melhor o nosso coração vai estar em paz, correspondendo ao amor de Deus, né? Onde a gente consegue realmente responder àquela primeira vocação que provavelmente foi falado ontem. Eu gostaria de ter muito de estar aqui, mas não pude. Mas que provavelmente foi falado ontem, desse primeiro chamado que nós temos da santidade, né? Então, essa vocação que a gente fala, né? Então, ela para mim, eu a tenho como isso, né? Aprendi junto com as irmãs, junto com os padres, que a gente tem que descobrir a melhor forma da gente corresponder a esse amor, da gente responder a essa vocação à santidade. E assim como existem muitos carismas, né, dentro da nossa igreja, muitos são os carismas, muitos são os dons, e dentro do carisma palotino, nós também temos, né, nós também encontramos o leigo, nós também encontramos o papel do leigo, né? A gente faz o leigo, né, a gente faz um compromisso que a gente chama de membro, a gente fica sendo membro individual da União do Apostolado Católico. E assim, né, para mim já é um dilema, às vezes, quando as pessoas me perguntam, né, para explicar o carisma palotino. Às vezes já é um dilema explicar o carisma palotino, né? E as irmãs me botaram para falar do leigo dentro do carisma palotino, que é uma coisa assim bem mais, muito, muito, né? Vocês sabem, né? Bem ampla, né? Muito fácil, para não dizer o contrário. Mas aí eu vou tentar explicar, né, para vocês, então, quem somos nós, né? Igual a gente brinca às vezes com aquela chamada do Globo Repórter, né? Quem somos, o que fazemos, onde vivemos, né? Hoje, no encontro com as irmãs. Então, né? Quando eu fiz o meu compromisso, antigamente a gente chamava de empenho, né? Muito tempo atrás se chamava de empenho apostólico, mas eles mudaram esse nome para compromisso apostólico. Então a gente hoje fala do compromisso apostólico. E quando eu fiz meu compromisso, há 4 anos atrás, muitas me perguntaram, né? Muita gente
que me conhecia, que me viu, que, assim, o compromisso é feito dentro da missa, né? Dentro de uma celebração na missa, foi feito na minha comunidade aqui de Bento Ribeiro, Santa Isabel. E muita gente que estava lá e que me viu fazendo aquele compromisso, né? Depois veio me perguntar se era uma consagração, se eu estava consagrada a uma comunidade. Me perguntar, você fez uma consagração numa comunidade? Teve gente que me perguntar se agora eu era freira. Eu, gente, não, calma. Se eu era freira, né? Aí perguntam também se existe uma regra de vida dentro da comunidade, igual, né, tem as beneditinas que seguem a regra de São Bento, né? Aí eu, não, gente, não é nada disso, sabe? E aí a resposta para todas elas era não, né? Não é uma consagração, porque a consagração que eu tenho hoje é a minha consagração lá de trás do batismo, né? A consagração que a gente recebe no batismo. E aí a gente continua no escuro, né? Tipo, se não é uma consagração, não sou freira, não sigo uma regra de vida, que negócio é esse aí que você fez então, né? Para que é isso? Muita gente perguntava isso, né? E aí a gente começa a entender, né? Que a gente começa... Para começar a entender, a gente precisa entender o que era o WAC, o que é o WAC, né? Que é uma outra... Alguém está compartilhando aí de novo. A gente precisa entender o que é o WAC, que é outra coisa muito fácil de explicar, né? Para não dizer o contrário. Mas, entendendo a WAC, a gente entende mais ou menos o que é o compromisso. Que com a mudança do nome, eu acho que fica muito mais fácil de entender, né? Porque, de fato, é um compromisso, né? Mas, voltando. Entendendo o que é a União do Apostolado Católico. Né? Então, a União do Apostolado Católico, como vocês aqui já sabem, né? Tem outras pessoas que não sabem, mas a União do Apostolado Católico é uma associação de fiéis, uma associação pública de fiéis, e em cada estado de vida e em cada vocação. Ela surgiu com São Vicente Pallotti, há muito tempo atrás, né? Um grupo de pessoas animados pelo carisma de São Vicente Pallotti, né? Que promovem com todos os meios a consciência de ser imagem viva do amor infinito e misericordioso de Deus, né? De corresponder a esse amor. Lá atrás, quando São Vicente Pallotti viu a necessidade de que todos somos chamados ao apostolado, todos deveríamos responder a esse apostolado de Cristo, de que Cristo deixou para nós, né? Na missão de seguir a missão de Cristo. E ele queria muito que os leigos também participassem dessa missão, né? Porque lá no tempo de São Vicente Pallotti existia aquela hierarquia, né? Onde os leigos não tinham papel dentro da igreja, né? E ele foi um precursor dessa visão de que os leigos têm sim um papel dentro da igreja e muito importante, né? Então lá ele começou. Quando ele morreu, ficou, né, um pouco parado, mas desde o Concílio Vaticano II se voltou essa conversa, né, sobre a participação dos leigos, e em 2003, só em 2003, foi aprovado o nosso Estatuto da União do Apostolado Católico, e seguimos, né? Então, a participação dentro da União do Apostolado Católico é uma decisão livre, né? Não é nada obrigado, é uma decisão livre, de livre e espontânea vontade, de um sentir-se chamado, né? Onde a gente faz um requerimento para um Conselho Nacional de Coordenação que nós temos, e esse conselho aprova a nossa participação, e daí a gente faz o compromisso dentro da nossa paróquia, né? E é aberta a todos, assim como São Vicente falava lá atrás, né? Todos somos chamados, né, a viver esse apostolado, né? E aí, né, essa admissão à união exprime, né, mostra, né, essa decisão em colaborar no apostolado universal da igreja, né? Que é o apostolado de Cristo, né? A missão que Cristo deixou para a gente, a missão salvífica que Cristo deixou para a gente, de buscar a nossa salvação própria e a salvação do próximo. E aí também muita gente me pergunta, né? Mas não precisa ser da UAC para fazer isso, né? Não preciso ter um compromisso para eu seguir um chamado de ser apóstolo de Cristo. Não, a minha própria mãe, quando eu fiz o compromisso, eu estava explicando para ela, né, o que era, ela falou assim, mas então eu também sou da UAC. Você também é palotina, todos somos chamados a ser, todos somos chamados a corresponder a esse amor. E tá certo, né? Essa missão que a gente recebe no batizado. Mas a diferença
é que com esse ato de compromisso, né, a gente coloca essa nossa vocação, eu coloco essa minha vocação, esse chamado à santidade, esse chamado a corresponder ao amor de Deus, eu coloco ela a serviço da UAC, eu coloco ela a serviço da União do Apostolado Católico, para viver hoje o segmento, né, o meu segmento de Jesus Cristo, para, na e com a União do Apostolado Católico, né? E eu tenho muito para mim que, assim, um jeito de explicar, né, como quando as pessoas começaram a me perguntar o que era, então eu comecei a tentar explicar para elas o que eu estava fazendo, o que era, o que eu estava sentindo, e para mim, eu tenho para mim que esse compromisso que eu fiz junto com o AC é como se fosse uma confirmação da minha confirmação. Dá para entender? Como se fosse uma confirmação da minha confirmação que eu fiz na minha crisma, né? Uma confirmação da minha confirmação de que eu quero corresponder a esse amor, eu quero corresponder ao amor de Deus, eu quero viver a busca da santidade, mas eu quero viver isso dentro da comunidade palotina. Não só dentro da comunidade palotina, mas seguindo, né, o carisma de São Vicente Pallotti, seguindo essa ideia de São Vicente Pallotti, de que todos somos chamados, né, a essa missão. E aí que durante esse ato de compromisso que a gente faz, né, a gente ele é uma base, né? Esse ato de compromisso é uma base também para as consagrações palotinas que existem, né, das irmãs e dos seminaristas e futuramente dos padres, né? Onde a gente, com essa decisão livre, né, com essa decisão, como eu falei antes, com essa decisão particular, né, uma decisão nossa particular, a gente entrega a nossa vida a esse serviço, né? E durante esse ato de compromisso, a gente vai expressar a nossa gratidão a Deus. Existem tópicos, né, que precisam estar nesse compromisso para você expressar, né, o que você está fazendo, o que você está assumindo, o que você está se compromissando, né? E aí tem lá, né? O primeiro é a gratidão a Deus. A gente começa agradecendo a Deus pelo dom da criação e da redenção que nos faz participar, né, da Trindade, na vida da Trindade. A gente expressa a nossa decisão de responder ao amor de Deus dentro da comunidade palotina, dentro da União do Apostolado Católico. A gente expressa a nossa vontade, né, de viver essa radicalidade em seguir Jesus em todos os aspectos, em todos os aspectos, em qualquer estado de vida, né? A gente reconhece, né, a necessidade de manter uma formação permanente, que seja tanto humana, cristã e também palotina, né? Porque a gente precisa continuar estudando o carisma de São Vicente Pallotti, né? A gente expressa que essa nossa resposta ela é gratuita, ninguém está nos obrigando a nada, a gente é uma resposta gratuita a esse amor de Deus que nos chama. Nos colocamos disponíveis em colaborar, disponibilidade aberta, sabe? De disponibilidade de corpo e alma ali para colaborar. Fazemos uma santificação pessoal, né? Com essa finalidade do apostolado. Expressamos que a necessidade de viver em oração incessante pela intercessão e proteção, principalmente da Rainha dos Apóstolos, né, que é a padroeira da União do Apostolado Católico, e também de São Vicente Pallotti, que é nosso fundador, e é durante toda a vida, né? Esse compromisso que a gente faz é para a vida toda. A gente renova ele todo anualmente, pelo Estatuto pede que a gente renove ele uma vez ao ano. Uma vez ao ano a gente se reúne com a UAC aqui toda do Rio de Janeiro, faz um encontrão, onde todo mundo que deseja assim fazer, faz a renovação do ato de compromisso. E aí é que está, eu acho que assim, aí que está a beleza do compromisso, sabe? Porque ele é uma base, como eu disse antes, né? Ele é a base para a consagração também dos padres e irmãs palotinas, né? Toda essa parte de gratidão a Deus, a decisão em responder, a radicalidade, tudo vem ali também junto, né? E viver esse carisma palotino é viver essa resposta ao amor de Deus, né? Viver essa resposta ao amor de Deus no meu modo de vida, no meu estado de vida.
né? Assim como as irmãs vivem, né? Elas assumem um compromisso de viver como irmãs, os padres com os padres, eu assumi o compromisso, né, de viver o carisma palotino dentro da minha vida, no meu estado de vida atual, no meu trabalho, na minha relação com a minha família, em qualquer lugar onde eu esteja, eu procuro viver, né? Eu até tenho essa fórmula, a fórmula que a gente tem do ato de compromisso. Não sei se vocês conhecem o Padre José, que ele é aqui do Rio de Janeiro, ele fez para mim, para eu conseguir imprimir e ter para mim, né? Eu imprimi e hoje eu tenho ela colada dentro de um caderno meu, né? Que eu gosto de ir lá, às vezes, lembrar, né? Às vezes eu volto lá e lembrar o que eu assumi aqui, sabe? Eu vou lá e leio de novo, sabe? Porque é importante a gente relembrar o que a gente está assumindo, né? Que a gente esquece, passa, né? E aí, como eu disse antes, né? É um ato particular, é um compromisso particular de cada um que deseja fazer esse compromisso como membro individual, sabe? Como leigo, né? Que concretiza, que faz, como eu disse antes, né? Que reafirma aquela decisão de querer estar ali, de querer seguir Jesus Cristo, de querer fazer tudo e qualquer coisa, sabe? Para fortalecer essa missão, para fortalecer esse chamado. E participar dessa missão na igreja, que a gente já recebe no nosso batismo e com os demais dons do Espírito Santo que a gente recebe na confirmação, na crisma. E essa resposta, né, mesmo não sendo, né, não sendo uma consagração, não sendo uma consagração nem de irmã, nem também de um instituto religioso, mas ela pode ser tão generosa e completa, né, quanto essas consagrações, né? Porque ela é particular, ela é é uma resposta particular, é uma vontade, né? Uma vontade particular de estar ali, né? E o leigo, então, no carisma palotino, vive a sua vocação, vive o seu chamado, né? Esse chamado à santidade, o chamado a corresponder ao amor de Deus, vive esse chamado a serviço da comunidade onde ele vive esse chamado. O leigo no carisma palotino precisa ser uma ponte, né? Precisa ser a ponte de união, às vezes, onde a gente esteja, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente convive aqui com os palotinos, né? Nós temos 3 paróquias, que é a Santa Isabel, o Santuário da Divina Misericórdia e a São Roque. E eu tento muito, sabe, da maneira, às vezes, que eu posso, né, com o jeito que eu posso, de estar em todas, sabe? De buscar estar em todas as paróquias para ser um elo, sabe? Para tentar fazer um elo, para tentar fazer uma união entre elas, sabe? Para a gente trabalhar junto, porque a gente precisa trabalhar junto como palotinos, né? A gente está numa mesma região, sabe? A distância é pouca, dá para ir a pé, da Santa Isabel eu consigo ir a pé para São Roque, da São Roque eu consigo ir a pé para o Santuário da Divina. E eu preciso viver essa união palotina entre as paróquias, sabe? As paróquias precisam conhecer São Vicente Palote, precisam conhecer, né, quem é a União do Apostolado Católico, né? E eu tento muitas vezes, né, gerar essa união, sabe? E não só entre as paróquias, né? Às vezes até dentro da minha paróquia também. Por exemplo, também. Hoje sou ministra da Eucaristia e participo do Ministério de Música também na minha paróquia. Mas se outra pastoral está precisando, eu não posso, como palotina, virar e falar assim, não é responsabilidade minha, é responsabilidade daquela pastoral. Não posso, sabe? É o meu dever como palotina, como ponte, né, como elo, ir lá e ajudar também, né? Por exemplo, essa semana a gente teve aqui na paróquia Semana da Família, só um exemplo, né, para ilustrar. A gente teve essa semana a Semana da Família, onde cada pastoral estava participando de uma coisa, né? E eu fui lá nos coordenadores que estavam organizando e falei para eles, olha, eu tenho as minhas pastorais, vou ajudar com elas, mas estou aqui me oferecendo, me ajuda o que vocês precisarem. E, nossa, eu chegava antes e saía depois junto com eles, sabe? No que eles precisavam, eu estava lá ajudando eles, sabe? Porque eu acho que ser palotina é isso, sabe? É você se colocar
se colocar a serviço aonde precisarem, né? O leigo palotino, ele precisa estar aonde precisam dele, né? A gente precisa saber ver, julgar e agir aonde necessitam a gente, né? Ainda mais a gente como leigo, né, tem essa facilidade de sair, de estar onde realmente precisam da gente. Então, a gente não pode, né, fechar os olhos às necessidades dos outros e pensar só no nosso caminho, né? Não, eu preciso estar com o olhar aberto para ver aonde estão precisando. Onde precisarem, é lá que eu vou ajudar. Quando não precisarem, tudo bem, a gente passa para outro lugar e vão ajudar em outro lugar também. Né? Então, eu acho que é isso, né? O leigo no carisma palotino precisa saber, né? Precisa saber aonde ir, precisa estar aonde precisam dele, né? Precisa buscar buscar a salvação, né? Sua própria e a do próximo, né? Fazer as pessoas conhecerem esse amor, fazer as pessoas conhecerem esse chamado que a gente está respondendo, esse chamado a corresponder a esse amor, né? Esse chamado a cooperar na missão da igreja, né? Então, a UAC, para mim, né, é o modo de ser igreja da família palotina, né? É o modo que a gente vive esse chamado, é o modo que a gente responde a essa missão dentro da família palotina, né? A gente tem a missão de dar vida a esse estatuto, o estatuto que a gente tem hoje, né? O estatuto que foi reconhecido, como eu disse, só em 2003, né? Olha quanto tempo, né? Desde que Palote, né, fundou a União do Apostolado Católico, né? Quanto tempo se ficou parado essa questão, né? Da resposta dos leigos, da participação dos leigos, né? E todos que vivem, né, trabalham, se inspiram em São Vicente Palote, somos chamados a estar nessa comunhão, né? Como eu disse, estar buscar essa união, né? De estar onde precisa, de ser elo, de ser ponte, de colaborar com a fé que nós temos, né? Somos chamados, né, a unir a caridade de São Vicente Palote com a vida apostólica, com a missão apostólica, de testemunhar, de ser presença do amor misericordioso de Deus onde a gente precisa, onde estiver, né? Fazer com que a gente seja reconhecido, né, primeiramente como filhos de Deus, mas também como seguidores de São Vicente Palote, né? Também como que olhem para a gente e digam, caramba, essa menina é palotina, caramba, né? Eu vejo Palote, consigo enxergar o carisma ali, né? E a gente só consegue fazer o carisma, né? As pessoas verem o carisma na gente se a gente vive o carisma de verdade, né? E muito se fala também, eu já ouvi muito falar, alguns padres que me falam assim, quando eu vou, às vezes eu reclamo, que eles não falam tanto de São Vicente Palote, né, dentro da nossa igreja. Que fala, pouca gente conhece São Vicente Palote aqui. A gente precisa falar mais de São Vicente Palote, né? A gente precisa falar mais da UAC, né? A gente precisa falar mais do carisma palotino. Aí tem padre que vira para mim e fala assim, Palote não queria ser reconhecido. Ele não queria ser conhecido, queria que se falasse mais de Deus do que dele. Tá, eu reconheço isso também, né? Tem os escritos dele que ele fala realmente isso, né? Não a mim, né? A Deus. Mas não é assim também para a gente colocar ele na gaveta e esquecer dele, sabe? E só falar de Deus. Não, porque eu só perpetuo um carisma se eu falo do fundador do carisma, sabe? A gente só vai conseguir perpetuar o carisma palotino se a gente falar de São Vicente Palote. Enquanto as pessoas não conhecerem São Vicente Palote, o carisma vai ficar guardado na gaveta. Né? A gente precisa tirar esse carisma da gaveta, falar de São Vicente Palote e falar isso, né? Que para ele a vida dele era não a mim, tudo a Deus, né? A vida dele era essa, né? E seguir esse exemplo dele, não colocar ele na gaveta porque ele não queria ser reconhecido. Não, eu quero ser igual a ele, então. Eu quero fazer as coisas para Deus, mas eu não quero ser reconhecido pelos meus trabalhos. Eu quero que reconheçam que é trabalho de Deus. Era isso, entendeu? E não tem muita gente que não entende, né? O que São Vicente Palote realmente queria ao falar que ele não queria ser reconhecido. Não é uma questão de eu não quero ser reconhecido, não quero que perpetuem. Não, ele queria, né? São Vicente fundou a UAC para que ela perpetuasse, né? Tanto que a gente fala, né, que São Vicente Palote era um santo à frente do seu tempo, né? Tudo que ele viveu lá atrás, hoje, se a gente for ler, se a gente for ver, parece que a gente está vivendo aqui agora, sabe? Muitas coisas que a gente lê sobre ele,
a gente fala, nossa, mas parece que ele está falando aqui agora do meu lado, né? Está falando do que a gente vive hoje, né, dentro da igreja, às vezes, né? Então, ele funda a UAC como essa trombeta, né? Como essa trombeta evangélica que chama a todos, né? Que quer que todos estejam, que convida a todos, quer que todos estejam ali, quer despertar em todos nós esse zelo apostólico, né? Quer despertar esse zelo pela caridade, né? De todos os fiéis em qualquer estado de vida, em grau e condição, né? Ele quer isso, ele quer que a UAC seja hoje o que ele pensou lá atrás, sabe? Talvez hoje Paulotti não esteja totalmente feliz com o que é a UAC, sabe? Porque a gente precisa fazer muita coisa ainda, né? Eu acredito nisso, né? Que às vezes eu penso assim, né? Não, São Vicente de Paulotti não deve estar satisfeito, porque a gente precisa fazer mais, sabe? A gente precisa fazer mais pelo que ele pensou da UAC, sabe? Precisa fazer muito mais. E viver esse carisma, né, como leiga hoje para mim, às vezes eu acho que é isso, sabe? Às vezes eu acho que é esse que é como uma vara, sabe? Que fica cutucando a gente, sabe? Que aquela pedrinha no sapato quando a gente anda que incomoda, sabe? E não é porque seja ruim, né? Mas é porque é uma coisa que que me tira da zona de conforto, né? Que renova em mim esse sentido de viver, né? Que renova em mim essa busca. E hoje eu uso a minha cruz, né, da União Apostolado Católica onde eu for. Onde eu for, eu tô com a minha cruz. Muita gente nem conhece, não entende o que é. Eu sou fisioterapeuta, não falei antes, mas eu sou fisioterapeuta. E eu tinha um paciente que era engraçado. Eu atendia ele, aí às vezes ele estava em pé, ele olhava assim a minha cruz, e ele falava assim: "Você tem uma cruz diferente". Aí eu falei assim: "Tenho". Aí eu falava para ele, não adiantava eu explicar para ele porque ele era muito idoso e ele não ia entender, sabe? Não ia mais entender, eu ia falar para ele no dia seguinte, ele ia ter esquecido tudo que eu falei, mas eu falava para ele: "Tenho, a minha cruz é diferente". E ela é diferente e ela me faz lembrar todo dia de quem eu sou. E eu, por isso que eu vivo com ela no pescoço, sabe? Às vezes a minha mãe fala assim: "Bota outro cordão". Aí eu: "Não, vou com a minha cruz". Boto ela, sabe? Eu boto ela onde eu for, sabe? Ela tá comigo onde eu for, porque ela é o sinal visível para mim aqui de quem eu sou, né? Do que eu faço parte. Ela é sinal visível para mim do meu compromisso, né? Assim como eu às vezes volto lá para ler o que era aquele compromisso que eu fiz, ela para mim é sinal visível disso, né? De que eu preciso não não estar confortável com o que hoje acontece na minha vida, né? Eu preciso buscar mais. Por isso que eu falo, a gente faz muito pouco. Eu acho que a gente faz muito pouco, né? Porque cada vez que eu volto a olhar o compromisso, né, que eu fiz, cada vez que eu busco uma formação, como assim como as irmãs me pediram para falar aqui, ou quando eu preparo alguma coisa para a gente fazer com o grupo da UAC que a gente tem, né? Cada vez que eu paro para estudar São Vicente Pallotti, os escritos dele, cada vez que eu paro para estudar o carisma, assim como eu fiz aqui, eu peguei os livros que eu tenho e sentei para olhar, né, para ler, eu eu fico pensando, né? Eu lembro daquela frase, não sei, vocês já devem ter ouvido aquela frase que fala assim, né? Cada vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha do cristão que eu sou, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Então, cada vez que eu pego os livros de São Vicente Pallotti para estudar, para fazer uma formação, para fazer uma palestra, para cada vez que eu olho aquele compromisso que eu fiz, eu sinto vergonha eu sinto vergonha do membro que eu sou, sabe? Eu sinto vergonha do que eu sou hoje, porque eu sei que eu poderia ser muito mais, né? Eu sei que eu poderia fazer muito mais. A gente sabe, né, que a gente precisa fazer muito mais, que a gente pode fazer muito mais. Então, a UAC hoje, ela me incomoda a ser melhor, né? Ela me incomoda a aprender mais, ela me incomoda a querer fazer algo a mais, né? Me inspira a ser a cristã que eu deveria ser. É por isso que eu fiz o compromisso, né? Por isso que existe esse compromisso apostólico, para a gente se inspirar nesse compromisso a ser o cristão que a gente deveria ser, né? A UAC serve para lembrar a gente que a gente tem um chamado a ser correspondido, né? A gente tem um chamado a ser respondido, um chamado universal, um chamado principal, né? A santidade a ser respondido, um chamado a corresponder esse amor.
e essa vontade, né, de responder aonde eu estiver, da maneira que eu estiver, né, na minha condição de vida, trabalhando ou em casa, sabe, dentro da minha família, meu trabalho, se eu estiver estudando, aonde eu for, eu preciso, né, me lembrar que eu fiz esse compromisso de viver, né, de seguir a Cristo, de pensar, né, como a gente tanto ouve falar, né, dentro dos palotinos sobre a memória prática cotidiana, né, de o que Jesus faria, né, qual seria a ação de Jesus nesse momento. Às vezes eu penso muito assim também, sabe? Tem uma coisa difícil a ser resolvida ou tem uma situação dentro da igreja que eu paro e penso, o que Jesus faria, né? Qual deve ser a minha reação a isso, né? E é isso, né? O leigo dentro da UAC hoje tem esse papel, né? Vejo mais como um papel de ponte, um papel de ir aonde necessitam, né? De colocar a serviço, colocar a sua vocação, colocar o seu chamado, seja matrimonial, seja, né, como chama? Como leigo em instituto religioso, existem, né? Tem, aqui no Brasil não tem, eu acho, mas tem na Argentina um instituto secular de vida, instituto de vida secular palotino, né? Então, de colocar, né? São leigos consagrados, né? Mas aqui não existe essa consagração em instituto religioso, mas eu coloco a minha vida como leigo dentro da igreja a serviço da União do Apostolado Católico, e onde a União do Apostolado Católico tiver, eu vou estar, e aonde precisarem de mim como União do Apostolado Católico, eu também vou estar, né? E corresponder a esse amor, corresponder a esse chamado universal dentro da minha vida, dentro do meu estado de vida, aonde eu estiver, como eu estiver, com quem eu estiver. Amém. Acho que era isso que eu queria passar para vocês, mais ou menos, um pouquinho da minha vivência como palotina. Às vezes é bem difícil, sabe, gente? Às vezes é bastante complicado a gente tentar reunir todo mundo, né? Você vê, a gente aqui no Rio, a gente tem um grupo com mais de 20 pessoas que tem um compromisso apostólico, mas se eu posso contar com 4, é muito, sabe? A realidade às vezes é dura, né? Mas a gente tenta o máximo que a gente pode. Se eu não consigo com todo mundo, eu vou sozinha mesmo, sabe? Faço. Se não der com todo mundo, então vai eu, porque um dia alguém pode olhar para mim e querer, né? Querer seguir também, né? Querer viver esse amor que eu sinto. Então, que seja assim, né? Que seja não pelos outros, né? Se eles não querem, então que seja por mim, que seja do meu modo de viver. Então, era o que eu queria passar para vocês, mais ou menos, a minha vivência como leiga dentro do carisma palotino, que é, assim, um leque gigante, né? Como vocês podem ver, né? A gente não existe uma regra de vida, não é uma consagração, mas nos dá um leque ainda maior de viver essa vocação, de viver o chamado de Deus, né? De viver esse chamado à santidade, de viver o chamado a responder ao amor de Deus, em vários locais onde a gente estiver, onde precisarem da gente. Amém? Desculpa se eu falei muito rápido, mas é que Amém. Uma salva de palmas para a Natália, para a Renata. Renata. Me Muito perdoem se eu bom. falei muito rápido. Não, tá, foi ótimo, foi ótimo. Até para mim, que não conheço, foi muito bom escutar sua partilha. Sim. Eu acho que existe uma complementaridade muito legal, né, sobre leigos, as religiosas, religiosas. Sim, sim. Isso é bem interessante. Alguém tem alguma pergunta para fazer? A irmã Silene tem. Pode abrir o microfone. Seja boazinha. Bem, assim, não, talvez não uma pergunta, mas antes da pergunta é uma contribuição. Eu conheço a Renatinha, na realidade, o Rio de Janeiro conhece a Renata como Renatinha, né? Isso. Ela fez todo o processo de acompanhamento vocacional conosco e, claro, a gente já sabia mais ou menos o processo dela e ela fez um bom discernimento. Mas só para vocês conhecerem, ela é uma artista. Parece que não, mas
ela é você, que faz a criação dos banners, né, das Sim, frases de sim. palote, né? Aham. Então, eu vou contar uma coisa para você, Renata, que no período da pandemia, um testemunho, Uhum. todas as frases, porque ela cria todo dia uma frase de palote diferente, ela nunca repete, e ela dispara essas frases com a imagem de palote para todos aqueles que conhecem. Claro, isso Sim. chega até a gente, né? E no período da pandemia, Renatinha, eu disparava isso para as famílias que perdiam Sim, das famílias, né? Perdiam membros da família. sim, No nosso sim. período da pandemia, a gente consolava as pessoas através das mídias, né? E teve Uhum. uma família que era uma jovem que perdeu o pai e estava muito revoltada com Deus. E eu, nessa questão de você consolar, eu mandava esses cards para ela. E ela perguntava, mas quem é esse homem? Né? E eu fui falando um pouco de palote, Sim. e ela dizia assim para mim, irmã, por favor, as frases que você está mandando estão me ajudando a ver a vida com outros olhos. Ou seja, a sua missão, você fazendo do seu jeito, onde quer que você estava, aí no Rio, criando, porque você pega as frases, você é uma leitora dos livros As obras. de palote, nas obras completas, né? Por incrível que pareça, um jovem lendo as obras completas em italiano, que são volumes grandes, com muitas páginas, criando arte para disparar para os amigos, nesse intuito de divulgar o Carisma Pallottini. Então, parabéns. Se você não Sim, sabe, você tem uma forma, né, da gente colocar a serviço os nossos dons, né? Como eu falei, Exatamente. né? A gente coloca a serviço, coloquei a serviço, né, do Carisma Pallottino, uma coisa que eu tinha vontade, né? Esse apostolado, né? A gente até brincava, né? Que esse é um apostolado, até a irmã Ellen fala, né? O seu apostolado. Começou com uma frase, né? Eu tive vontade de fazer, porque eu via no Instagram tinha um quadradinho colorido com uma frase aleatória que alguém escrevia. Aí eu pensei, por que não a gente fazer um quadradinho colorido com uma frase de São Vicente Pallotti, né? Aí eu comecei com um livrinho pequeno que tinha, eu esqueci agora o nome do livrinho, era um livrinho que até tem uma frase por dia de São Vicente Pallotti para o ano inteiro, né? Para o ano inteiro, uma frase por dia. Aí comecei com aquilo. Aí quando acabou o ano, pensei, e agora? O que eu faço? Acabou o ano, acabou as frases. Aí eu comecei a pegar nos livros, aí os padres aqui da região me apresentaram as obras completas, que dá para acessar pela internet também. Então comecei a acessar as obras completas pela internet, e de lá eu ia tirando, e foi evoluindo, né? Porque antes a gente pegava as frases, mas a gente não tinha aquela citação de que dava para dizer que era de São Vicente Pallotti, né? A gente só estava ali, mas estava dizendo que era de São Vicente Pallotti, mas também não sabia, não podia confirmar, né? E aí, quando eu passei para as obras completas, aí não, aí era certo que era dele, né? Então, eu sempre pegava uma frase de lá, buscava alguma coisa, né? Algum tema, pegava uma frase e botava a citação, né? Que aí tem embasamento teórico de onde era, né? Que era dele realmente. Sim, sim. E aí foi seguindo, né? Isso tomou um tamanho, né? Uma coisa que eu comecei assim, que para mim só rodava aqui entre a gente no Rio de Janeiro, tomou uma proporção que hoje, gente, eu olho assim, gente, não é possível, sabe? Chegou tão longe, sabe? E eu fico muito feliz mesmo, quando me contam, assim, algumas histórias, sabe? Assim como a irmã tá falando, eu vejo, né, que quanto o pouco que a gente faz, né? Um grãozinho que a gente planta, às vezes pode chegar tão longe e a gente nem perceber, sabe? A gente nem sabe, né? Exatamente. Então, Mas, Renata, vai, irmã. desculpa, Marca, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, além de você participar da UAC, dos membros daí, dos grupos, você também atua na Juventude Pallotina? Sim, atuava. Eu ajudava, que assim, já não sou mais jovem, né, gente? Tenho só carinho de jovem, né? Eu hoje tenho 30 anos, né? Então, mas há um tempo atrás... 30 anos é jovem, Renata, por favor. Exatamente. É jovem, sim. Mas, enfim, eu era mais jovem, né? Quando a gente começou aqui, de fato, com a Juventude Pallotina, um bom tempo atrás. E a gente ainda tem aqui no Rio, graças a Deus, a gente ainda tem os jovens, né? Caminhando com a Juventude Pallotina, mas durante muito tempo também comecei, né? Posso dizer que eu comecei a minha caminhada com os palotinos na Juventude Pallotina. Foi onde eu fui conhecer São Vicente Pallotti. Como eu falo, né? Que a gente não conhece São Vicente Pallotti. Nossas paróquias não conhecem São Vicente Pallotti.
eu cresci a minha vida inteira dentro de uma comunidade palotina, dentro da Santa Isabel. Cresci ali, sabe? Fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, mas eu só fui conhecer São Vicente de Palote quando eu já era adolescente, quando eu já tinha mais de 15 anos, sabe? Eu só fui conhecer São Vicente de Palote grande, jovem já, com a Juventude Palotina, quando o pessoal do Sul veio para cá para trazer a Juventude Palotina, a gente fez um encontrão com os jovens, dali a gente começou a Juventude Palotina, dali eu comecei, de fato, a caminhar com os palotinos, né? A conhecer São Vicente Palote, aí foi, talvez tenha me encantado com ele, com tudo, e fui seguindo e fui crescendo dali. E assim, eu sempre fui uma menina muito tímida, sabe? Muito, muito quieta. Eu não sou de falar, sabe? Para eu estar aqui falando hoje, Deus sabe todas as barreiras que eu estou vencendo na minha vida, sabe? É muito difícil. Mas então, eu sempre fui essa pessoa muito tímida, né? E eu percebi que para eu vencer isso, né, eu precisava sair. Acho que foi o primeiro momento que eu comecei a sair da minha zona de conforto. Talvez tenha sido ali, sabe? Porque a minha zona de conforto era ficar quieta e calada, né? Só que eu quieta e calada, a gente não vai a lugar nenhum, né? Eu ia ficar ali quieta e calada para sempre, né? Então eu percebi que eu precisava vencer isso em mim, né? E aos poucos, ali dentro da Juventude Palotina, eu fui vencendo isso, né? Fui de passinho em passinho vencendo essa minha timidez, né? Vencendo esse meu jeito de preferir, às vezes, ficar quieta e calada, para hoje, né? Tá aqui falando com vocês, para mim, sabe? São muitos passos vencidos, uma caminhada, né? Que começou lá atrás, né? Vencendo cada passinho para hoje conseguir de fato, né, expressar, né, o meu amor pela uma apostolado católico, meu amor pelo São Vicente de Palote e tentar propagar isso. Mas sim, comecei acompanhando a Juventude Palotina, comecei com a Juventude Palotina, da Juventude Palotina eu percebi que eu queria algo a mais, né? Fiz o meu compromisso apostólico e hoje sigo junto com a UAC, claro, a gente de certa forma tenta ajudar o máximo que a gente pode a Juventude Palotina, porque a gente não quer que acabe, né? A gente quer que isso continue perpetuando. Então, de certa forma, continua ali ajudando eles, né? Sempre que eles precisam, sempre que eles podem, assim como eu falei, né? A gente precisa estar onde a gente precisa. Então, se precisam de mim na Juventude Palotina, é lá que eu vou estar. Então, levanta e vamos lá, né? Que bom, Renata, que bom. Eu tenho uma pergunta para fazer como alguém Faça. que está aqui mediando e que ficou curioso. Como fica a integração, como você... Porque é uma complementaridade, como eu disse ali quando você terminou. Como você vê essa comunhão entre os leigos e os religiosos? Como funciona no dia a dia? Porque muita gente acha, como você falou, não entende ali o que é o leigo consagrado que fez o compromisso, que está Isso, na promessa do batismo. Porque realmente acha que é o religioso, então não entende. Mas cada um tem o seu papel. Como funciona no dia a dia essa complementaridade entre leigos e religiosos num único carisma? Sim, então. Aqui no Rio, a gente tem muito contato com os seminaristas, como eu disse, né? Tem um seminário que é bem aqui do lado, então a gente tem muito contato com eles. E assim, a gente busca, de certa forma, viver também essa complementariedade, né? Essa união entre um e outro, mas eu preciso também não me apoiar neles, sabe? Não deixar o AC ser só um grupo de amigos dos seminaristas, entendeu? Um grupo de amigos dos padres, né? É o que muitas vezes aconteceu aqui na nossa região, que a gente já teve. Acho que esse é o terceiro grupo que a gente que tenta, né, seguir em frente da UAC, né? Porque às vezes a gente se prende muito a um padre que está à frente, né? Um padre que chega e que conhece, que quer perpetuar essa UAC, né? E muito se forma um grupo de amigos daquele padre ou daquele seminarista, né? Que quando o padre, necessariamente, um dos seminaristas, eles estudam, né? Vão ser ordenados padres e eles vão embora, eles não vão ficar aqui, né? Então a gente precisa, né? Às vezes desvincular um pouco, né? Assim como a gente vive muito bem, sabe, essa interação com eles, né? De quando tem algumas coisas que a gente precisa fazer junto, né? É junto, né? As irmãs também, as irmãs lá no Cosme Velho, irmã Teresa está aqui. Elas vêm para cá, né? Por mais que seja longe, elas vêm para cá, a gente tenta ir lá, né? Viver essa complementariedade. A gente tem o conselho local
de coordenação. Nosso conselho local de coordenação é composto por leigos, um de cada realidade, né? Leigos, padres, seminarista e as irmãs, né? Então tem que ter essa presença para a gente continuar vivendo essa união, mas eu não posso me escorar nisso, né? Porque senão é mais um grupo que vai acabar porque o padre foi embora, né? E não se perpetuou. Então, apesar da gente viver muito bem essa união, né? Entre leigos, padres e irmãs, a gente trabalhar bastante juntos, né? Onde um precisa do outro. Eu preciso muito deles, né? Para fazer muitas coisas, eu sei, porque querendo ou não, né? A gente ainda precisa dessa hierarquia dentro da Igreja Católica, né? O padre fala melhor com o padre, né? Às vezes, né? E a gente precisa muito viver essa união dentro do carisma, né? Mas eu preciso também viver a nossa singularidade, né? De saber que se não tiver mais os palotinos aqui por alguma coisa que aconteça, né? Deus não me ouça, mas se os palotinos saem daqui do Rio de Janeiro, eu preciso continuar. O UAC não pode acabar só porque não tem mais, né? Não tem mais seminário aqui, não. A UAC precisa seguir, porque ela precisa seguir com os leigos que tiverem, com as irmãs que tiverem, né? Com quem tiver. Espero ter respondido. Legal, legal. Aí, funcionou. Primeiro, muito agradeço pela contribuição e a partilha da sua experiência de vida enquanto Está só um membro pouco baixo, Ryan. Está só um pouco baixo. Você pode falar um pouco mais alto? Tá. Então, eu agradeço a contribuição e a partilha nesse pequeno grupo da União do Apostolado que se reúne para ouvir também a sua experiência e algumas coisas que assim, alguns apontamentos que você faz que são o toque da ferida e que são centrais e que precisam ser feitos. Isso é importante porque você ou qualquer membro da UAC não está como um apêndice, alguém que está pendurado na União do Apostolado, Apostolado Católico e não se preocupa. Isso é um bom sinal. Alguém que se preocupa e que olha as suas fragilidades, as suas dificuldades e dos nossos passos dentro da União do Apostolado Católico. E uma coisa que nós precisamos lutar sempre para desconstruir é a ideia de que os padres são a União do Apostolado Católico. Por muito tempo ela permaneceu. Só que vamos dizer assim, o que me nivela como membro da União do Apostolado Católico, o que me une a você, me une às irmãs e me une a Dom Eloy, que é bispo da igreja, mas é palotino, Dom Edgar, que é bispo da igreja e é palotino, é o ser palotino, não é a hierarquia. Quando entra a perspectiva de que é o padre, que é essa hierarquia não funciona dentro da igreja, da União, não deveria funcionar dentro da União do Apostolado Católico, porque o que nos une é o ser palotino, e não o ser padre, o ser bispo, o ser irmão, o ser leigo, é o ser palotino. Tanto é que a minha consagração, no dia que eu fiz, está lá. Faço a minha consagração a SAC na UAC. Na SAC, dentro da União do Apostolado Católico. Sim. Então, o que me une é estar dentro da União do Apostolado Católico. A gente precisa lutar muito para desconstruir essa perspectiva que você usou, a expressão muito feliz, hierárquica. A hierarquia funciona o ser. E aí uma das coisas que eu ao menos quando entrei no seminário, uma das coisas que os padres sempre disseram: o ser padre é uma pura consequência do ser palotino. Tanto é que eu tenho a opção de ser irmão palotino. Sim. O ser padre é lá a última instância do processo. Eu entro, faço o percurso formativo, a consagração, noviciado, postulado, tudo isso, e a consagração perpétua. Então, o que nos regula é o ser palotino. Nós precisamos lutar por isso, porque senão nós vamos fragmentar. E as muitas fragmentações que existem hoje dentro da União do Apostolado Católico se dão pela perspectiva hierárquica. Não funciona. Sim, tem uma
mas é coordenação, não é presidente, não é ser consagrado. Não. Então, e o que você fez é também uma consagração. Em todo caso, é mais ou menos isso. Nós temos que lutar muito para permanecermos unidos enquanto Sim. membros de um carisma palotino. Aí sim a coisa vai para frente. Tá bom? Isso. Sim, eu já ouvi muito isso do que o Rian falou, né, também, dos padres mesmo, né, dos nossos padres palotinos, já ouvi muito isso, né, que eles falam assim, nós somos da SAC e vocês são da UAC. Tipo, eles separam, entendeu? Muitos padres têm isso separado, né? SAC é SAC e UAC é UAC, né? Só que não, né? Nós somos todos UAC, né? Tanto que o Rian falou, a consagração deles, a consagração dos seminaristas, eles se consagram à Sociedade do Apostolado Católico, na união do Apostolado Católico, né? Todos somos juntos, todos somos um na união do Apostolado Católico, né? Assim como as irmãs, os padres e os leigos. Somos um dentro da união do Apostolado Católico, né? E a gente, uma outra coisa, né? Dentro do nosso próprio carisma que a gente tem que lutar para tentar tirar da cabeça, tentar mudar, né? Essa visão, né? Nós somos um só, nós somos todos o AC, né? Eu sou membro individual, a irmã é a irmã é seminarista, o padre é o padre, o irmão é o irmão, mas somos todos a união do Apostolado Católico. Pronto, abriu, Rayan. Era só mais uma, ao final do que você dizia, e não ter medo, e não é um enfrentamento pessoal, mas é um enfrentamento na defesa do carisma. Não podemos ter medo de nos enfrentarmos em vista da defesa do carisma. Se tiver que dizer para o padre que ele está pisando na bola e que está sendo um péssimo palotino, ou para a irmã, ou para quem for, não pode ter medo. Você já é membro, você já está dentro. Então, tem que, em defesa do carisma, com muita prudência, defender. Isso aí. Pronto, vamos lá agora. A irmã Claudinha vai pedir ajuda às irmãs mais antigas do carisma para falar sobre a importância do leigo, tá? Vamos dar um tempinho e a gente finaliza esse momento nosso aqui hoje, que está sendo bem interessante. Pronto. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Olha, para dizer a verdade, eu onde sempre trabalhei nas periferias, como diz outro, né? Nunca trabalhei junto com um leigo palotino que tivesse o compromisso. Mas eu acho que o leigo palotino é tão importante quanto o padre palotino, quanto a irmã palotina. Somos uma família. E nós podemos e ele tem um papel muito importante, que às vezes ele serve como uma ponte entre o padre e a irmã com os outros leigos, né? Talvez ele tenha mais facilidade chegar aos outros leigos do que nós. Então, acho que é muito importante que nós devemos apoiar, fazer tudo para que eles também se sintam bem e consigam viver como verdadeiros irmãos. Amém. Isso, a ponte. Legal, muito bom. Que bom, gente, que bom. Eu acho que a igreja é isso, né? Acho que todo mundo tem uma missão e a gente contribui, leigos, religiosos, né? É como um grande jardim, cada um com sua beleza, cada um com seu perfume, mas todo mundo acaba enriquecendo, tornando mais bela a evangelização, o reino de Deus, a vida da igreja, jovens, pessoas mais velhas, homens, mulheres, né? Então, isso é a vida da igreja, isso é a vida que Jesus deixou para a gente, e com certeza Palote deve estar muito feliz de onde ele está, com tantas pessoas, né, que seguiram ele, que seguiram aquilo que Deus plantou no coração dele, e de vocês que estão aqui hoje, e de quem está assistindo esse vídeo também, com certeza, das futuras vocações. E é isso. A nossa semana vocacional continua ainda, né? Sexta-feira eu estou aqui de novo com vocês, amanhã o Jorge que vai estar. Esses vídeos vão ser editados em breve, a gente vai estar divulgando também no YouTube, então a semana vocacional tem muito para render ainda e muitos frutos para a gente colher aí ao longo do tempo, tá bom? Vamos só fazer o seguinte, queria agradecer a Renata por essa noite, se a irmã Silene Eu que agradeço. agradecer também, quer falar, irmã Silene? Abre aí para a senhora.
Sim, Marcos, agradecer vocês da equipe Dominus, que sempre tem nos dado força nessa missão, não só aqui, mas também no nosso site, que tem sido muito bom. E a você, Renatinha, por ter disponibilizado o seu tempo, o seu jeitinho simples de, mesmo dizendo que está com vergonha, mas conseguiu se sair muito bem. Muitíssimo obrigada, e a gente torce para que você continue fazendo, trabalhando nessa sua missão bonita aí no Rio de Janeiro, que a gente sabe o quanto que você faz. Não só aí, a gente sabe que você também faz em Niterói, na minha cidade, na minha terra natal, junto com os padres palotinos. Parabéns. Amém. E continue fazendo isso, tá bom? Amém, E em breve, muito quem obrigada. sabe, a gente se encontra para poder conversar um pouco mais sobre isso, Sim, tá bom? sim. Muito Com obrigada. certeza. Eu que agradeço o convite, porque, como eu disse, né, cada vez que me pedem, né, para falar, eu volto a ler, a lembrar de que eu preciso fazer muito mais. Muito obrigada. É isso, gente. Boa noite a todos. E amanhã tem mais encontro vocacional das Palotinas, tá? E é isso. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Obrigada a Tchau. todos. Tchau, Boa até amanhã a noite. todos. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.